Quero aproveitar que a gente tocou um pouquinho dessa questão de gasto e também do planejamento do governo para lidar com eles e com a economia, porque tem uns dados do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas que apontam que a atividade econômica retraiu 3% no mês de maio, se a gente comparar com abril. E em relação ao mesmo período de 2022, a economia cresceu 1,8%. Quando a gente fala de um recuo mais forte, a gente está voltando para o pessoal da rádio também, falando um pouquinho da economia, pessoal, e da retração do PIB segundo a Fundação Getúlio Vargas. Quando a gente fala disso, uma das principais questões é o fim da safra. Ou seja, o agronegócio traz um volume alto para a economia do Brasil. Com a safra chegando ao fim, esses dados eles já começam a recuar. Isso tem a ver também, por exemplo, com as decisões que são tomadas em relação à política monetária, de olho na forma como a economia deve se comportar lá na frente e não agora, e que sugeririam justamente esse controle maior que o Banco Central tem feito da nossa economia, Alan Gani? Olha, o que tem sustentado esse crescimento econômico, correto, o diagnóstico, é o agronegócio, a agropecuária. Agora, o culpado pelo baixo desempenho da indústria e do varejo não é o Banco Central. O Banco Central vem fazendo o papel dele em reduzir a inflação, que penaliza principalmente os mais pobres. Se o governo quer um ambiente de negócios melhor, melhorar as expectativas econômicas e reduzir, inclusive, a taxa de juros, que ele faça a parte dele reduzindo o gasto público. O problema desse governo é que é só gasto, 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 gasto e tentativa de aumento de arrecadação via impostos. Felipe. Bom, primeiro é bom destacar que tá havendo crescimento econômico, né? O crescimento desse trimestre foi de 1,8%. Claro que comparado com o primeiro trimestre foi muito baixo, porque o primeiro trimestre é onde você tem as colheitas do agro, né? Mas está tendo crescimento econômico, 1,8%. Inclusive foi muito maior do que o crescimento econômico do ano passado, o que mostra que o Brasil vai ter um crescimento em torno de 3% nesse ano de 2023, não é? E o Brasil só não cresce mais por conta da política equivocada de manutenção de juros do Banco Central. Se os juros fossem mais baixos, com certeza empresários estariam pegando dinheiro, investindo para ampliar suas fábricas e investindo em saneamento básico, por exemplo, e projeto de infraestrutura. Gani. Temos pouco mais de 1 minuto e meio. Antes de passar para o Gani, quero ouvir você, Gustavo Segré. O que determina o investimento das empresas, no âmbito privado, claro, é a expectativa futura de vender mais, e por isso se investe mais e aumenta a produção. Essa questão do crescimento econômico tem um impacto claro, sobretudo nas grandes corporações, não tanto assim no pequeno, médio empresário. Mas o que importa nesse sentido, em função da escala do Brasil, é a potencialidade de consumo. E aí trago o que a Alan mencionava. Quando você gera emprego, você expande esse consumo por pessoas que hoje não tinham renda e não tinham consumo. Quando tem, por exemplo, essas suspensões ou essas demissões no setor do automobilismo, isso retrai o consumo. Então, não serve para tirar uma análise o que aconteceu no mês de maio e se o que possa vir a acontecer no futuro. Não é um alerta, não é para se preocupar, mas é uma questão que a partir de agosto, com a taxa de juros caindo, vai perder a narrativa e culpar o Banco Central de muita coisa que está acontecendo agora. Felipe, não significa que vamos crescer 3% não está dado esse crescimento. Relatório Focus, aliás, um abraço aí pro Piperno, que gosta tanto do Focus. Ele já deve estar te maldizendo lá. Né? 2,20% por enquanto de crescimento, de previsão. O ano passado foi 2,9%. Dificilmente a gente vai crescer mais do que 2022. Tenho 30 segundos para você, Felipe. Não, tudo bem. A questão é que o Brasil vai crescer 2,2%, não 3% segundo o Gani. Ou seja, vai ter crescimento econômico acima de 2%, o que a gente não vê no Brasil há muitos anos. Não, o ano passado foi 2,9%. Opa! Mas o ano passado você só recuperou o período 2021 foi esse efeito. Você só recuperou o período pré-pandemia. Você não avançou.